Graça e paz, meus amados irmãos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estava aqui meditando sobre a vida de José e você sabia que o ódio e a inveja dos irmãos de José aumentaram mais ainda quando seu pai Jacó deu uma capa para José, uma capa de várias cores. Isso fez com que essa capa sobre José causasse um ciúme, uma inveja, né, dos seus irmãos. Poderia definir ou classificar essa capa como a capa do destaque. A capa do destaque. Às vezes Deus te dá uma capa desta também. Às vezes você tem um destaque na sua igreja, um destaque no seu trabalho, um destaque na sua família, um destaque onde você se encontra. E as pessoas começam a te invejar, a tramar alguma coisa para puxar o seu tapete, como aconteceu com José. Mas José perseverou na presença de Deus e não se afastou. Ele foi vendido, pelos seus irmãos, mas Deus insistia em dar capas para ele. E a segunda capa, Deus deu para ele a capa da autoridade, porque lá na prisão também ele se destacou, mas agora ele tinha sobre si a capa da autoridade, porque até o próprio carcereiro deixou nas mãos de José as chaves de todas as celas e deu a ele autoridade sobre os presos. Olha, Deus era com José. E você conhece a história, né? 2 presos tiveram sonhos e José interpretou e se cumpriu o sonho. E um dos presos que estava ao lado de Faraó lembrou de José, porque Faraó também teve sonhos e ninguém sabia interpretar os sonhos de Faraó. Então aquele ex-preso disse: tem um lá na prisão, o nome dele é José. Eu sonhei, ele contou o sonho dizendo que eu estaria contigo, que o senhor Faraó restituiria o meu cargo, e aqui estou. E eu lembrei dele, ele pode interpretar o seu sonho. E Faraó mandou chamar rapidamente José. E agora José, ele passa agora a ser um homem de confiança, e ele vai agora trabalhar, vai ser servo. Mas um servo como que senhor ao mesmo tempo, porque o próprio Potifar, que ele foi trabalhar na casa de Potifar, deu a ele, deixou as chaves da casa na mão dele, deixou as casas abertas, para ele fazer o que bem entende, a geladeira aberta, mexer no que pode, no que ele quisesse. Olha, capa da confiança, eu diria. Ele estava agora com a capa da confiança. Mas um dia a mulher de Potifar deu em cima de José todos os dias, importunando ele, e ele teve que fugir dela. Fez certo, porque a gente, humanos, não podemos enfrentar algo mais forte que nós. E muitos caem. A recomendação bíblica é fugir. Fugir da prostituição. José obedeceu, ele fugiu. Não se deitou com a mulher de Potifar. Perdeu a capa da confiança. Aparentemente, porque Deus tinha uma capa maior. Uma capa maior para José. Aparentemente porque, na verdade, a capa da confiança estava sobre José. Mas a mulher fez com que o marido dela, Potifar, pensasse que José tentou estuprá-la. E ele acreditou na mulher. Por isso José foi preso. José preso, agora recebe um chamado para receber a 4ª e última capa. A capa da liderança. Porque para ser um bom líder tem que passar por todas essas provações. Tem que suportar.
Para ser um bom líder, você tem que se destacar como um grande servo de Deus, como um homem santo de Deus. Para ser um bom líder, tu tem que ter autoridade. Para ter um bom líder, você tem que fazer com que as pessoas confiem em você. E agora recebeu José a capa da liderança, porque passou a ser governador do Egito. Então, reflita sobre a história de José e vê se ele não tinha essas 4 capas. Que Deus nos abençoe.